Papo Suprem, um programa da União Planetária, em que hoje vamos ter um papo muito interessante, porque nós estamos aqui com o secretário de Estado, Newton Lins, que é o secretário da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal. Newton, que alegria grande recebê-lo aqui em nosso programa. A alegria é minha. Eu sempre digo que quando eu venho aqui, o maior beneficiário sou eu, que eu recarrego minhas baterias aqui de ânimo. Mas eu tenho certeza que hoje o grande beneficiado seremos nós e aqueles que estão nos assistindo, porque a secretaria que você comanda, que trata de assuntos estratégicos, ela tem um interesse especial. Como é que nasceu isso? Essa secretaria, ela não existia, ela é relativamente nova, não? É verdade. Tínhamos antes, apenas e tão somente nesse âmbito, a Secretaria de Planejamento. E ao longo desses 52 anos aqui do Distrito Federal, se trabalhou sempre dessa forma. Havia o planejamento, que a gente denomina como como fazer, né? E faltava uma etapa anterior, que nós denominamos a parte estratégica, que é o que fazer. A atuação estratégica seria diferente da atuação do planejamento. É verdade, inclusive é uma coisa interessante para quem quiser ter essa curiosidade de entrar numa livraria, vá numa livraria boa, uma boa livraria, e é possível encontrar lá, nas estantes da área de administração, vários livros com conceitos mais diversos sobre o que viria a ser estratégia. Acho que será pouco provável encontrar algum livro com essa palavra estratégia. Normalmente se encontra ela combinada, formando o termo planejamento estratégico ou gerência estratégica, coisa do gênero. Mas é muito difícil que encontre um livro com essa denominação precisa e singular, estratégia. Isso aí eu acho muito pouco provável, porque quando as pessoas não conseguem explicar bem uma coisa, elas tentam combinar o que elas pretendem explicar com outra palavra, usam outra como auxiliar. E daí a grande dificuldade que nós acabam enfrentamos. Até corrompendo muitas vezes. Corrompendo o termo, a origem do termo, e aí nós encontramos uma série de equívocos, inclusive no âmbito das administrações públicas, sobre o que vem a ser estratégia, o que vem a ser planejamento. Nós, ao longo desses 52 anos, nós tivemos aqui uma série de iniciativas que não deram certo, porque faltou estratégia, faltou saber o que fazer, né? Houve uma estratégia do Juscelino Kubitschek quando estabeleceu uma posição para a nova capital. E hoje nós podemos desfrutar de um país que é um dos primeiros produtores em uma série de gêneros. Nós temos a grande produção de soja, de feijão, ou seja, a riqueza ela se deu muito em decorrência de se estabelecer uma nova posição para a capital, no centro do país. Mas não houve o estabelecimento de uma estratégia para a cidade em si mesma. Qual seria o futuro? E você sabe, né? Principalmente nós que temos uma formação jurídica, nós sabemos, nós temos um pensador que dizia o seguinte, nenhum vento sopra a favor da embarcação que não sabe a que porto se destina. Não é? Isso foi um pensamento de um advogado romano, Sêneca, no ano 4 a.C., e ele dizia isso. Não há bons ventos para um Manaus sem rumo. Exatamente. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. E isso é que nós temos que evitar. Agora, como se estabelecer a estratégia no âmbito da administração? É necessário... Agora, eu acho importante ficar muito claro isso, especialmente para o nosso telespectador, essa diferença da estratégia e do planejamento, porque são dois momentos diferentes. A estratégia que decide o que fazer, né? Exato. Eu vou dar um exemplo assim muito interessante, que trata-se de uma cidade em São Paulo chamada Campos do Jordão. O Brasil conta hoje com cerca de 5.500 municípios. Campos do Jordão poderia vir a ser apenas mais um município, né, dentre tantos outros. Mas Campos do Jordão resolveu que, feita uma coisa que nós denominamos análise de cenário,
Eles perceberam que a cidade era cheia de montanhas, até 1.100 metros de altitude, um pouco frio, e falaram assim, poxa, parece até a Suíça isso aqui, hein? Aí eles falaram assim, não, e por que não? Por que Eles não? colocaram, e é por isso que eu sempre digo que a estratégia é quando você coloca algo, certo? Um ente qualquer, na condição de, para atingir um objetivo. E foi o que eles fizeram. Eles colocaram um município brasileiro na condição de uma cidade suíça. Por isso que Campos do Jordão é chamada de a Suíça brasileira. E essa etapa, o que fazer é a estratégia. Colocar algo na condição de. Colocar um município brasileiro na condição de cidade suíça. Agora, como fazer? Aí vem o planejamento. Vem a parte dos incentivos fiscais, a isenção de IPTU para quem construísse no estilo suíço. E hoje as pessoas podem desfrutar de tomar um chocolate quente, né? No friozinho lá de Campos do Jordão, comprar roupas de lã, andar de teleférico, andar cavalgadas, andar de charrete nas montanhas, caminhar, como se estivesse na Suíça. Mas não é a Suíça. Na minha percepção, pela sua explanação, a estratégia é quase que um ato de inteligência. Ela é puramente um ato de inteligência. Nós vivíamos antes a reboque de uma coisa que nós denominamos, que eu gosto muito de dizer, que é o achismo. Uhum. O governante vinha, sentava na cadeira de governador e começava a achar. Eu acho que Brasília deve ter um polo de cinema. Ele acha. Não foi feita uma análise profunda de como seria isso. E aí hoje, lamentavelmente, nós temos ali que foram enterrados milhões de reais ali e não se tem notícia de que nenhum jovem tenha sido capacitado para ser diretor de cinema ou eletricista de cinema ou diretor de vídeo ou na área de vestuário. Enfim, faltou estratégia. E outras circunstâncias também lamentavelmente aconteceram. Nós queremos evitar isso e o governador fez muito bem, foi inovador ao fazer. Mas nós hoje sofremos com uma coisa que é terrível, que é ser o ônus de ser a novidade. E as pessoas, quando não conhecem bem, têm uma tendência natural a questionar, uma dificuldade de compreensão, não é? A estratégia, ele define o caminho a ser seguido. Exato. Você E tem está que se colocar... sempre centrado numa novidade, num fato novo. Sim, sempre num fato novo. É um desafio. É um desafio. Por isso que, normalmente, a estratégia você nunca usa duas vezes. Ela se exaure na sua execução. Ela depende de um planejamento. Se você tem só estratégia e não tem planejamento, você tem só um sonho do que você deseja. Agora, se você tem planejamento, mas não tem estratégia, você tem só um método de trabalho. O planejamento trata de questões tais como quanto vai ser desembolsado, quanto de recursos humanos será necessário, quanto de aporte, de recursos ao longo do cronograma, de atividades. Mas ele não diz o que fazer, o que deve ser feito. E aí essa é a grande questão da capital do nosso país. Que cidade nós queremos ser? Nós queremos ser um exemplo de civilidade? Quais são os itens necessários para nós atingirmos esse objetivo? E essa é a grande questão, o grande embate que nós vivemos, que é um embate no âmbito das ideias e de propostas. E a estratégia ela não é estabelecida por mim, que sou secretário, nada disso. Nós temos todo um mecanismo, nós temos um modus operandi para identificar a estratégia. Porque a estratégia ela não é construída, ela não é montada, ela é identificada. A estratégia você identifica. Qual a melhor estratégia, no caso ali que eu disse anteriormente, qual a melhor estratégia para Campos do Jordão? Ser a Suíça brasileira. Essa foi a estratégia. Nós tivemos um caso aqui muito interessante, que foi o caso do tombamento aqui da cidade. Polêmico, muitas pessoas concordam, outras têm as suas vantagens, desvantagens, mas o fato é que um certo governador, que aliás um governador de alto nível, porque muito comprometido com o âmbito da cultura, que foi o José Aparecido de Oliveira, ele pensou assim... Uma figura fantástica, muito humanista, ímpar. Inclusive, eu imagino até que ele é mais comemorado até na Europa do que aqui. Em Portugal, porque ele teve um compromisso muito forte com os países de língua portuguesa. Ele fazia parte das entidades dos países de língua portuguesa. Como é importante um governador humanista, né? Sem dúvida alguma. Ele teve uma visão muito interessante, porque ele pensou assim,
como é que eu posso fazer para que essa cidade não seja desvirtuada, não seja desfigurada? E se vier um governador muito apressado em suas decisões e venha querer construir no gramado do eixo monumental, como eu faço para evitar isso? Ele pensou. Ele falou assim, não, a estratégia é colocar algo na condição de. No caso do Distrito Federal, ele pensou, olha, a estratégia é colocar Brasília na condição de inalterabilidade. E aí há algo que é uma etapa posterior à estratégia que nós denominamos estratagema. O estratagema adotado por ele foi qual? Tombamento. E aí você questiona, e onde entra então o planejamento nisso aí? O planejamento são as etapas necessárias para atingir aquele objetivo. Quais são os documentos necessários para levar à Unesco? Quem vai cuidar disso? Como vai se convencer a Unesco? Aí é o planejamento. Aí é planejamento. Quanto vai desembolsar? Como vai ser feito em termos de... e assim é que funciona. Né? Qual o cronograma, o tempo que vai levar. Então a estratégia nós identificamos. E Brasília tem todas as condições para ser o que o governador deseja, o governador Agnello deseja, que seja um exemplo de civilidade. Como atingir isso? Nós estamos enfrentando hoje um grave problema, né, que é recebemos a cidade com um crescimento desordenado, o estímulo à violência por diversos meios, que nós temos que ter condições de alterar isso, né? Porque nós temos que desestimular a violência. Temos que ver qual a estratégia para ter essas condições de fazer a alteração. Mas nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Fiquem conosco. Nós estamos aqui com o secretário de Estado, Newton Lins, secretário de Assuntos Estratégicos, e que vai falar para nós aqui, para nós conhecermos e aprendermos o que a sua secretaria está fazendo como a estratégia para essa nossa capital. Voltamos já. Newton Lins, secretário de Estado, secretário de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, que acaba inclusive de publicar este livro, este livreto, que trata exatamente da matéria. E é ele que vai nos dar luzes de entender bem dessa estratégia plantada pela sua secretaria. Newton, as atividades próprias, me fale sobre essa estratégia que você está aplicando, fazendo, como, por quê, quando, todos os seus aspectos. A nossa preocupação inicial foi conceituar com precisão. Ou seja, nós tivemos a preocupação na Secretaria de pensar antes de agir. Nós não poderíamos continuar cometendo erros do passado, que em vários governos, lamentavelmente, isso ocorreu. O que acontece, na realidade, é a ausência de estratégia. Então fica empurrando. As pessoas querem partir logo para a execução e isso, às vezes, causa verdadeiros desastres. E o problema mais grave é que, às vezes, soluções, cicatrizes que ficam, né, na cidade e que são decorrentes da ausência de estratégia. A estratégia, ela não se pauta por buscar soluções imediatas, e sim soluções permanentes. O que seriam soluções imediatas? Estruturais, né? Estruturais, são ações de Estado. Ela não se miscui em questões do governo, ela não pensa nos 4 anos da gestão governamental, ela pensa nas próximas gerações. Nós nos pautamos por 2 pilares muito importantes, que denominam-se sustentabilidade e competitividade. Não a competitividade no sentido de competir contra, mas a competitividade no sentido de construir e de ser autossustentável. Aprimorar, né? Aprimorar, ou seja, se modernizar, se aperfeiçoar. Acompanhar a evolução do tempo. E, no caso nosso, nós tivemos essa preocupação anterior de conceituar bem, porque se você aponta a bússola para o lado errado, você não faz a leitura adequada dos instrumentos, você, ao invés de parar no local, você imagine um avião. Né? Você vai parar no outro local, que não é exatamente aquele desejado. Né? Já ocorreu isso não é verdade? Em grave acidente no Brasil. Então, qual a cidade que nós queremos, e você sabe bem disso, 50 anos passam muito rápido.
Brasília está com 52 anos e eu posso citar como um exemplo de uma solução imediata, mas não é permanente, é o caso do trânsito, por exemplo. As pessoas confundem muito mobilidade com trânsito, né? Se fala em alargar ruas. Alargar ruas é uma situação, é uma solução imediata. Mas será que nós vamos precisar, ou vamos ter condições de alargar ruas? Indefinidamente? Será que Paris derrubou seu patrimônio histórico para alargar ruas, ou Nova York destruiu seus prédios, seus arranha-céus para alargar ruas? Não, logicamente que não. Então não é uma solução permanente, é uma solução imediata. Então, no caso aqui do Distrito Federal, tem sido alargada a ruas, porque é uma solução imediata. Fazer a licitação, por exemplo, de ônibus é uma situação emergencial. Nós precisamos de mobilidade imediata para as pessoas irem para o trabalho, confortável, etc. Mas não é a solução permanente. Solução permanente é nós mudarmos o conceito. Por isso que o governador tem incentivado essa questão de fazermos ciclovias, de buscarmos outros meios que as pessoas possam se deslocar e tornar a cidade mais humana. De preferência, trabalhar onde está a sua residência. Trabalhar nas proximidades de onde reside. E são todas essas questões, são questões conceituais. E o que ocorreu foi a total ausência de estratégia. Se pensou logo em fazer. Vamos fazer e depois nós vamos agradar imediatamente o eleitorado, mas não é uma solução permanente. Isso é muito preocupante. E eu acho que foi muito nobre da parte dele criar um órgão voltado para as próximas gerações. Porque ele não está se inserindo nela, ele não está se inserindo como um beneficiário político dessa medida. Foi um desprendimento muito grande. Ele, inclusive no início, quando ele me convidou, ele disse assim, olha, nós temos problemas tão graves na cidade que nós precisamos resolver imediatamente. Nós temos problema na saúde, nós temos problema no transporte. Tem que ter alguém pensando o futuro dessa cidade, a médio e longo prazo. Uma criança hoje, com 10 anos, em apenas um mandato de senador, que é de 8 anos, ela vai estar procurando um emprego seguramente. Então essa empresa, para receber essa criança de 10 anos daqui a 8, ela tem que estar sendo criada hoje, para absorver essa mão de obra. Senão daqui a 8 anos nós vamos ter um jovem desempregado. Se nós não pensarmos dessa forma e sempre continuarmos voltados sempre para soluções imediatas, nós estamos comprometendo permanentemente a vida dos nossos filhos, nossos netos. Fazer estratégia hoje com vistas ao futuro. Os olhos ao futuro. Como os empresários bem-sucedidos, né, eles voltam sua vista para o longo prazo. Qual a cara da empresa que ele quer ter? Certo? E é exatamente isso. Qual a cidade que nós desejamos ter? Nós temos que fazer algum investimento nisso. Nós não podemos ficar somente a reboque dos problemas cotidianos, dos problemas imediatos. Nós temos que ter uma visão humanista disso tudo. A visão humanista de que o ser humano é o maior beneficiário no futuro disso tudo. E, para isso, nós não podemos cuidar somente das questões cotidianas e imediatas. Seria muita mediocridade nossa continuar só acordando e resolvendo um problema de hoje sem pensar como nós vamos estar sobrevivendo amanhã ou posteriormente, né? Nilton, o nosso canal de televisão, ao mesmo tempo que é um canal voltado para o positivo, para o alto, ele também é um canal de utilidade pública, porque nós sempre estamos aqui promovendo as políticas públicas e os aspectos positivos e a estratégia que é feita. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm o maior interesse de conhecer esse trabalho da sua secretaria. Você aceitaria um convite de ter um programa aqui conosco para mostrar ao nosso público a estratégia de governo, a estratégia da sua secretaria? Olha, você me surpreende, não é? Como sempre. Eu teria isso para mim é uma surpresa absolutamente agradável que você está me trazendo aqui agora. É lógico que penso que isso seria de grande utilidade para a nossa cidade e eu acho que traria um grande benefício para a população. Nós podemos, porque as pessoas, elas individualmente precisam da estratégia.
na sua vida cotidiana. Os grupos sociais precisam de estratégia. Não é só o governo que precisa de estratégia. Todos nós, para evoluirmos, nós precisamos ter uma estratégia. Nós temos que pensar um ponto aonde nós desejamos estar. E o aperfeiçoamento humano tem que ser feito penso que tem que ser feito dessa forma. Com a vida, com os olhos voltados para o horizonte, nunca para trás ou para baixo. Né? E eu estou muito satisfeito, eu aceitaria, sim. Não, então, olha, vamos ter esse programa, esse privilégio. A nossa TV Suprem vai ter o privilégio de ter um programa aqui da Secretaria de Assuntos Estratégicos com Newton Lins, que é o seu secretário de Estado. Newton, eu fico muito feliz com isso, porque... Eu estou surpreso e feliz, viu? Porque eu acho que é importante que a nossa sociedade possa conhecer o que está sendo feito nesse plano de estratégia, como também ouvir a opinião pública, né? Ouvir a sociedade, o que a sociedade pensa a respeito dessa estratégia montada. É exato. Não existe estratégia sem ouvir as pessoas, sem ouvir a academia, sem ouvir o povo, sem ouvir os especialistas, enfim. É uma construção conjunta, construção nesse sentido de construirmos um caminho, de dizer, olha, qual a cidade que nós desejamos, qual a capital da república que nós desejamos. Eu acho que o aperfeiçoamento humano é balizado nisso. Nós temos essa consciência do que nós queremos ser no futuro. E essa é a essência da estratégia. E eu fico muito feliz com o seu convite e eu atenderei plenamente. Eu devo dizer que nós aqui da União Planetária temos uma preocupação muito especial com a questão da miséria. Com toda essa condição de pessoas que estão aí ainda abandonadas e que precisam de oportunidade para que possam se estabelecer. E acho que a estratégia de Estado tem que estar diretamente ligado a isso. Mas isso você vai mostrar o que planeja, o que deve ser feito, a estratégia apresentada já nos nossos programas. Olha, eu atenderei prontamente porque é irrecusável um convite desse. E eu tenho convicção que será de grande valia para as pessoas, para os nossos telespectadores aqui, e será de grande valia para o aperfeiçoamento da nossa cidade, das instituições. Eu quero ajudar a contribuir. Eu presumo que essa publicação está à disposição das pessoas que quiserem entrar em contato com a Secretaria. Sim, é verdade. Nós temos inclusive um site, www.ceai.df.gov.br. E lá estamos de portas abertas, escancaradas, portas realmente abertas à população, estamos aceitando contribuições, porque o que nós queremos é o bem-estar da população, nós queremos o bem-estar das próximas gerações, nós queremos um futuro seguro tanto para a população de hoje como os nossos netos, nossos filhos. O nosso sonho é que a gente agregue valor a esse mundo. Newton, olha, que alegria grande, muito obrigado. Obrigado, inclusive, por aceitar também o nosso oferecimento. Para nós será uma riqueza ter um programa com esse conteúdo. Muito obrigado por essa oportunidade. Para nós é um tesouro muito importante. Acabamos de conversar em Papo Suprem, um programa da União Planetária com Newton Lins, que é o secretário de Estado que comanda a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal. Obrigado pela audiência. Estaremos sempre aqui no Papo Suprem, trazendo coisas positivas, coisas novas, coisas que possam engrandecer o nosso espírito.